Então hoje será um pouco diferente. Nós agora começamos a entrar nesta primeira fase de avaliação. Vocês já têm o enunciado do trabalho, eu vou falar sobre isso. Portanto, vamos abrandar um pouco o progresso na matéria mesmo que sai para a avaliação e vou aproveitar para falar de outras coisas relacionadas e dar-vos um pouco uma ideia do que é que depois vocês podem fazer com o que aprendem aqui. Portanto, partes do que eu vou falar hoje não vão ser mesmo importantes para a vossa avaliação nesta disciplina, mas podem dar-vos uma noção de porque é que vocês estão a aprender estas coisas. Por isso, vou falar primeiro na parte da representação de imagens no ecrã e como é que nós podemos criar e manipular imagens usando o Python. Essa parte não vai fazer parte da vossa avaliação, mas depois vamos ver como podem fazer gráficos com valores, portanto gráficos de linhas, barras e assim. Isso já vai sair depois para a avaliação na segunda parte do semestre. Não sai já para o primeiro teste é até ao while, mas eventualmente vão ser avaliados também nesta parte. E nesta primeira hora vou falar também do enunciado do primeiro trabalho, que entretanto vocês já têm disponível. Então vamos ver como é que são representadas as imagens. Vocês provavelmente já ouviram falar dos pixels, dos picture elements, e no monitor as imagens são representadas numa matriz de cores. Portanto, a matriz tem esses elementos da imagem, esses pixels, cada um tem uma cor e vocês têm um certo número de linhas, um certo número de colunas. Isso vocês podem definir, por exemplo, na resolução, no vosso sistema operativo, podem definir a resolução do ecrã, definem o número de linhas e o número de colunas e dentro desta matriz, cada um das células da matriz, cada um dos elementos da imagem tem uma cor. Se vocês fizerem zoom em qualquer imagem de bitmap, PNG ou assim, portanto estas que são representadas em matriz, existe também a possibilidade de representar imagens vectorialmente, e nesse caso se fizerem zoom não notam isso, mas todas estas que são representadas na matriz, se vocês fizerem zoom, verão que é composta por esses quadradinhos, por esses pixels. Para determinar a cor de cada pixel, o que é feito no monitor é uma mistura de três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, e a intensidade relativa dessas cores, a intensidade absoluta pode fazer parecer mais brilhante ou mais escuro, e a intensidade relativa faz parecer que é de uma cor ou de outra. Portanto, a mistura destas várias cores, destas três cores primárias, vai-vos dar aquela mistura de cores que vocês podem ver. E isto basicamente deve-se aos receptores que nós temos na retina, portanto, aquelas proteínas que reagem à luz, reagem primariamente a estas cores diferentes. Portanto, o nosso sistema nervoso, o sistema visual, trabalha com misturas destas intensidades. Portanto, nós conseguimos criar essas cores misturando estas três cores primárias. Portanto, quando nós vamos representar uma imagem como uma matriz em Python, ou em geral em qualquer linguagem de programação, o que vamos fazer é precisar de representar todos esses elementos da imagem, os pixels. Portanto, precisamos de uma matriz que tenha tantas linhas quantas as linhas da imagem, tantas colunas quantas as colunas da imagem, mas depois precisamos de três camadas dessas. Precisamos de três matrizes dessas, uma para o vermelho, uma para o verde e uma para o azul, porque é a mistura desses valores que depois vai determinar a cor do pixel. Portanto, na verdade, uma imagem a cores é representada como uma matriz tridimensional de linhas por colunas, vezes 3, com os três canais das cores. E é assim que nós podemos representar, usando, por exemplo, o NumPy, podemos criar uma matriz para representar uma imagem. Depois, quando vocês gravam a imagem, o formato em que ela fica gravada no ficheiro é bastante mais complexo, porque muitas vezes as imagens têm zonas muito repetidas ou uniformes, e então é possível comprimir a informação. Não precisamos de ter uma matriz tão grande para guardar a mesma informação. E então tem vários sistemas, vários formatos de ficheiros. Por exemplo, o JPEG faz uma compressão, mas com perdas. A imagem que fica gravada não é exatamente igual à matriz que vocês têm. Isso facilita comprimir mais e o tipo de diferenças são diferenças de tonalidade e assim que facilitam a compreensão, mas que é difícil ver ao olho. No entanto, se vocês ampliarem uma imagem JPEG, muitas vezes notam esses artefactos da compressão.
O PNG faz compressão também, mas tem perdas, portanto não comprime tanto, mas o que está lá depois pode ser recuperado exatamente a matriz da imagem original. O GIF faz uma compressão com perdas na cor, a cor é simplificada, e se vocês podem notar às vezes quando veem os GIFs animados, por exemplo, de um filme ou assim, vê-se que as cores não são exatamente iguais ao original. O bitmap não tem conversão, mas depois ficam com um ficheiro enorme. Este é o mais próximo daquele formato da matriz. Portanto, se nós quisermos ler e gravar ficheiros diretamente com Python, não é como se estivéssemos a trabalhar com aqueles, por exemplo, com o texto do formato PDB que nós vamos buscar à internet, ou aquele texto da Wikipédia que nós vimos na semana passada, porque estes formatos binários são bastante mais complexos. Mas, se vocês usarem uma biblioteca adequada, por exemplo, o scikit-image, podem fazer o import deste skimage, ou então o Python Image Library, este o PIL, vocês têm funções que permitem ler e gravar imagens nestes formatos. Portanto, não precisam de se preocupar com a complexidade do formato da imagem, lidam com a imagem na matriz, fazem as transformações que quiserem e podem gravar depois. E vou dar um exemplo disso. Vamos ver primeiro a representação da imagem nessa matriz e como as cores funcionam. Vamos importar, por exemplo, aqui do scikit-image. O scikit-image tem um módulo chamado IO, de Input-Output, que é aquele que tem as funções para ler e gravar as imagens. E vamos importar esta função, imsave, que é para gravar uma imagem. Portanto, assim nós conseguimos gravar uma imagem num formato standard, por exemplo, PNG, para depois podermos vê-la. E vamos criar uma imagem misturando o verde, o vermelho e o azul. Portanto, vamos criar primeiro uma matriz, usando esta função zeros do NumPy. Esta função zeros do NumPy recebe as dimensões da matriz e devolve-nos uma daquelas matrizes do NumPy, toda preenchida a zeros. Portanto, a nossa matriz inicialmente é um conjunto, está toda a zeros, e tem 500 linhas por 500 colunas, e precisamos daquelas 3 camadas. Estas 3 camadas é onde vamos pôr o vermelho, o verde e o azul, para poder controlar a cor dos pixels. E agora vamos calcular aqui o tamanho da diagonal. O tamanho da diagonal é simplesmente a distância do zero até à última linha, à última coluna. A última linha, o número de linhas e o número de colunas podemos ir buscar ao shape da imagem. Na verdade, eu podia ter posto aqui 500, mas se eu depois alterasse ali, tinha de alterar aqui também. Portanto, é mais prático, se vocês depois quiserem mudar o tamanho das coisas, ter só num sítio a especificação do tamanho da imagem e tudo o resto do código vai ver qual é que é o tamanho da imagem. Portanto, o shape, se recordam, é um tuplo que tem as dimensões da matriz nas várias direções, nas linhas, colunas e, neste caso, também nas camadas. Portanto, shape 0 é o número de linhas, shape 1 é o número de colunas, este ao quadrado mais este ao quadrado, e a raiz quadrada disso dá-vos a distância na diagonal entre um canto e outro da imagem. E isto é o que eu vou usar agora para calibrar, para pôr valores entre 0 e 1 de cada um dos canais, conforme a distância que está a um dos cantos. Por exemplo, o canal vermelho, que é o primeiro dos canais, de índice 0, vai ficar com um valor proporcional à distância até ao canto superior esquerdo, portanto o 0, 0 da matriz. O canal azul vai ficar com a distância ao outro canto, o canal verde, desculpem, e o azul ao outro. Eu vou mostrar aqui como é que fica o resultado. Portanto, o canal vermelho será assim, a intensidade do vermelho ficará em proporção à distância àquele canto. Então temos um gradiente que vai crescendo aqui até chegar a este canto. Depois pomos o verde com a distância a este canto. Portanto, neste canto é 0, quanto mais longe deste canto estiver, mais intenso é. E o azul fazemos com a distância àquele canto e ele cresce para aqui. Portanto, este é cada um dos canais separados. Mas quando juntamos todos, o efeito que cria depende da proporção de verde, vermelho e azul que temos. Portanto, isto é só para ilustrar como é que nós criamos cores diferentes, controlando a proporção entre o verde, o vermelho e o azul. E fazemos isto neste ciclo, para cada linha, para cada coluna, vamos marcar a intensidade de cor do verde, vermelho e azul, e no final gravamos a imagem para o disco como PNG. Portanto, esta imagem aqui com a mistura fica gravada num ficheiro PNG e nós depois podemos usar.
Portanto, isto é só para ilustrar como é que vocês podem fazer para criar uma imagem, a matriz, manipular a matriz e depois gravar. Eu vou aproveitar que os clubes mais famosos em Portugal têm as cores primárias, que dá jeito para este exemplo, e vamos ver o que é que podemos fazer em vez de criarmos uma imagem do zero, manipular uma imagem que já existe. Portanto, vamos partir desta imagem aqui, vamos identificar quais são as zonas que estão a vermelho e depois vamos trocar o canal de cor. Para isso, além do Image Save, do Scikit-Image, vou importar também o Image Read e EmRead, que faz o contrário. O EmSave grava uma matriz para a imagem, com o formato que vocês especificam. O EmRead lê o ficheiro e dá-vos a matriz com os valores do verde, vermelho e azul para todos os pixels. Há aqui uma função que também é útil, este ImageSFloat, porque a imagem pode estar guardada com números diferentes de bits para indicar cada cor. Por exemplo, pode ter 8 bits para cada cor, pode ter 16 bits para cada cor, ou assim. E então os valores em absoluto podem variar bastante entre o máximo e o mínimo. Se nós usarmos esta função ImageSFloat, ela automaticamente vê qual é o formato em que a imagem está e converte tudo para números fracionários entre 0 e 1. Portanto, já sabemos que o máximo de saturação de cada cor será 1, o mínimo será 0 e a escala será sempre a mesma, independentemente do formato em que a imagem está. Portanto, se vocês quiserem manipular as cores da imagem, é útil usar essa função, porque põe sempre tudo à mesma escala entre 0 e 1. Então agora nós sabemos que todas as cores estão ali com intensidade entre 0, se todas estiverem a 0 será o preto, se todas tiverem 1 será o branco e as outras cores serão a mistura das intensidades entre 0 e 1. Então vamos ler esta imagem para esta matriz, IM, e esta matriz vai ter tantas linhas quantas as linhas da imagem, tantas colunas quantas as colunas da imagem e 3 camadas correspondentes ao verde, vermelho e azul. Vem sempre por essa ordem. Desculpem, vermelho, verde e azul. E então vamos buscar o canal do vermelho e vamos ver quais são os pixels em que o canal do vermelho é dominante, portanto, em que a cor é mesmo vermelha. Para isso vamos fazer, para todas as linhas e colunas da matriz, isto é uma matriz do NumPy, portanto podemos fazer estas operações pela matriz toda. Para todas as linhas e todas as colunas no canal 0, vamos subtrair o canal 1, ou seja, ao canal do vermelho vamos subtrair o verde. E depois vamos fazer a mesma coisa ao canal do vermelho, mas subtraindo o azul. E vamos somar estes dois valores. Isto dá-nos uma ideia, se este valor for alto, quer dizer que o vermelho é maior que o verde e o vermelho é maior que o azul. Se o valor for mais baixo, quer dizer que o vermelho está próximo do verde ou azul, ou pode até ser mais baixo que o verde ou azul, e aí dá-nos um valor negativo. Então aqui podemos ajustar este parâmetro experimentalmente, ver o que é que dá melhor resultado, mas eu escolhi aquele 1.2. Em todos os sítios em que este valor da soma das diferenças entre o vermelho e o verde e o vermelho e o azul der superior a 1.2, vamos decidir que esses são os pixels vermelhos, aqueles que estão mais avermelhados. Quando nós fazemos esta comparação entre esta matriz agora é uma matriz só bidimensional, tem tantas linhas quanto a imagem e tantas colunas quanto a imagem, mas só tem um valor, porque nós fomos só buscar uma camada de cada vez. Se fizermos a comparação disto com 1.2, aquela matriz do NumPy vai fazer a comparação célula a célula, portanto vai-nos dar uma matriz com a mesma dimensão com verdadeiros e falsos. O verdadeiro serão todos aqueles pixels que forem mais vermelhos, o falso são os que não são. Portanto, temos aqui uma máscara que só tem verdadeiro nas posições correspondentes aos pixels que são mesmo vermelhos. Então o que vamos fazer agora é buscar da imagem original todos os pixels que correspondem a esta máscara. Agora, o que é que são estes pixels? Esta máscara tem de dimensões tantas linhas e colunas quanto a imagem original, mas a imagem original, além disso, tem as várias camadas. Portanto, estes pixels vão ter um comprimento 3, são vetores com comprimento 3, com os valores das várias camadas naquelas posições da matriz original. Portanto, aqui temos basicamente uma tabela com todos os pixels que são mais avermelhados e temos o verde, o vermelho e o azul para cada um deles. E nós tiramos da imagem original toda esta tabela de pixels que são vermelhos. Vamos copiar o canal azul de todos estes pixels, portanto, todas as linhas são todos os pixels que são vermelhos,
o canal azul, vamos fazer uma cópia desses valores. Porque agora vamos trocá-lo com o vermelho. Então vamos pôr no canal azul dos nossos pixels uma cópia do valor que está lá vermelho. Eles estavam mais carregados no vermelho, nós vamos guardar uma cópia do azul para não perder esse valor, vamos copiar o vermelho para o canal azul e agora copiamos aquela cópia que criámos do canal azul de volta para o vermelho. Portanto, o que estas três linhas fazem é basicamente criar uma cópia do canal azul, substituir pelo vermelho e depois substituir o vermelho pelos valores azuis que tínhamos. Portanto, trocamos o vermelho com o azul. E depois guardamos novamente, isto eram só os pixels vermelhos da nossa imagem, vamos guardá-los outra vez no mesmo sítio, pela mesma ordem, naqueles verdadeiros que nós tínhamos na nossa máscara. Ou seja, os pixels voltam ao sítio onde estavam na imagem original, mas trocando o vermelho com o azul. E depois gravamos como uma nova imagem. E agora temos este resultado, tudo aquilo que estava vermelho, nós trocámos o canal e como o vermelho estava mais intenso, agora passou a ficar azul. Se quisermos fazer o mesmo para o terceiro clube que falta, basta, em vez de tirar os azuis, vamos fazer a mesma coisa, mas com o verde. Portanto, aqui nós estávamos a trocar entre o canal 0 e o canal 2. O canal 0 é o vermelho, o canal 2 é o azul. Vamos trocar entre o canal 0 e o canal 1, porque o canal 1 é o verde. Mas, de resto, o código é exatamente o mesmo. Estamos à procura dos pixels vermelhos e trocar o canal com o verde. Mas agora podemos ver que se nós fizermos o verde com esta saturação, não é exatamente o verde que nós queremos. Portanto, se usarmos a mesma saturação que estava no vermelho para o verde não fica o que quereríamos que ficasse. Mas podemos alterar isso. Vamos tirar um pouco de saturação e quando formos substituir o que estava originalmente no vermelho, quando formos copiar esses valores para o canal verde, vamos dividi-los por 2. Portanto, não vai ficar um verde tão brilhante, vai ficar um verde mais escuro, porque estamos a reduzir a intensidade da cor aí. E assim já ficamos com um resultado melhor. Todas estas coisas vocês podem ajustar, portanto, há aqui uns problemas, por exemplo, a cara aqui do rapaz foi alterada porque estava assim um bocado avermelhada com o reflexo da cor, ou assim. Vocês podem ajustar aqueles parâmetros para ver como é que fica melhor. Mas a ideia de base aqui é que com o NumPy e as bibliotecas para ler e gravar imagens, é muito fácil vocês fazerem manipulações de imagem, alterar a resolução, criar thumbnails, juntar imagens, coisas assim desse género. Portanto, não é parte da matéria em que vocês vão ser avaliados, especificamente isto, mas com os conhecimentos que vocês têm de Python e um bocadinho de prática com as matrizes e assim, depois é fácil vocês automatizarem este tipo de alterações. Vamos ver também outro exemplo, que é criar uma animação. Por vezes nós podemos fazer, e vou dar alguns exemplos um pouco mais úteis, este é só para ilustrar, mas nós podemos fazer um programa que cria várias imagens parecidas numa sequência e depois é fácil juntá-las todas. Ou vocês abrem com um editor de imagem e gravam como um GIF animado, isso é fácil de fazer, ou há mesmo programas de linha de comando para converter um conjunto de imagens num vídeo, num MP4, algo desse género. Gerar as imagens é que pode ser trabalhoso, se vocês precisarem de centenas de imagens, mas com um programa isso é bastante simples. Portanto, só aqui um exemplo para ilustrar, que é bastante inútil, mas que serve para mostrar o efeito. A ideia é que eu tenho uma função que vai criando imagens ligeiramente diferentes em função de um parâmetro que eu forneço. Então eu quero criar 200 imagens e ela vai criar 200 imagens ligeiramente diferentes e eu vou dando um valor diferente neste parâmetro. 0, 1, 2, etc. Que são os diferentes frames, as diferentes imagens da minha animação. Neste caso particular, esta função recebe ali aquele valor do passo e vai criar uma imagem vazia, vai preencher os pixels todos usando a função seno em função da distância de cada pixel ao centro da imagem, mas mudando a fase ligeiramente em função do passo. Portanto, isto é só aqui uma constante para calibrar. Em função do passo que vem ali e de π, nós vamos criar uma... Tem alguma dúvida? Portanto, em função do passo ali daquelas constantes, vamos criar mudar um pouco a fase daquela função seno. Para o vermelho, o verde e o azul, vamos dividir por valores diferentes, 5, 7 e 13, para irem ficando desfasados, e vamos preenchendo os canais de cor
com estes círculos concêntricos, porque temos a função seno a variar em relação à distância ao centro. E como isto vai mudar a cada passo, as imagens vão ser todas ligeiramente diferentes. Portanto, o resultado será isto, não tem grande utilidade, a menos que queiram ficar com dores de cabeça, mas mostra qual é o efeito. Vocês podem gerar muitas imagens e depois juntar tudo numa animação. Portanto, este tipo de coisas, vocês não vão ser avaliados nem no trabalho nem nos testes para fazer imagens deste género, mas mostro-vos algumas aplicações com a informação que vocês já têm. O Scikit Image tem imensas ferramentas para, por exemplo, segmentar imagens, identificar regiões diferentes, processar imagens, reduzir o ruído, fazer distorções, alterar a escala e assim. Se vocês estiverem interessados em processar imagens, podem dar uma olhada na documentação, porque tem lá muitas ferramentas fáceis de usar para fazer esse tipo de manipulação. Para dar um exemplo de uma aplicação prática, isto é uma colaboração com o Departamento de Química na interação de nanopartículas de ouro com proteínas. E isto aqui, penso que vocês sabem o que é uma eletroforese, não é? Portanto, as nanopartículas de ouro são fortemente coloridas, têm este vermelho forte, portanto pode-se filmar a eletroforese. Depois as imagens são todas processadas para tirar o fundo, normalizar as intensidades e aumentar o contraste. E pode-se, para cada pista, aqui, ver a migração das bandas no gráfico. Portanto, isto é feito automaticamente a partir das imagens do vídeo, processando as imagens assim. Outro exemplo com a microscopia de fluorescência é a identificação das células e a quantificação da fluorescência em várias partes da célula. Portanto, com essas ferramentas de segmentação de imagem, processamento de imagem, é possível identificar as células individuais e separar a membrana, o CEP, o citoplasma e depois quantificar a fluorescência em cada região da célula. Portanto, isto são alguns exemplos práticos do que se pode fazer. Exige algum conhecimento das ferramentas de manipulação de imagem e processamento de imagem, mas não exige mais conhecimento de programação do que aquele que vocês já têm na parte do Python. Portanto, é só saber utilizar as ferramentas e os algoritmos. Então vamos voltar à parte que é mesmo de matéria, que será fazerem gráficos com conjuntos de valores. Aqui vamos começar com este exemplo, só para ilustrar, porque é bastante simples fazer estes gráficos. Temos aqui um ficheiro de texto com a incidência de tuberculose em Portugal desde 1990 até 2013. A primeira coluna é o ano, a segunda coluna é a estimativa da incidência por cada 100 mil habitantes e as outras duas colunas é um limite inferior e o limite superior da incerteza nessa estimativa. E nós queremos carregar estes dados e fazer o gráfico. Nós, para a semana, vamos ver como lidar com ficheiros de texto, em geral, mas se o ficheiro só contém números, é uma tabela de números, é fácil vocês lerem para uma matriz do NumPy usando esta função load_txt. É só dizerem qual é o ficheiro. Se ele estiver separado por tabs ou espaços ou alguma coisa, espaço em branco, não precisam sequer dizer mais nada, porque isso é o que o NumPy assume. Se o separador for outra coisa, por exemplo, ponto e vírgula, vírgula ou assim, vocês têm de indicar qual é que é o separador entre as colunas. Mas neste caso, como está separado por espaços, é só ler e nós temos o ficheiro convertido em números numa matriz do NumPy. Agora, para fazer plots, vamos importar este módulo, o PyPlot do Matplotlib, e para não andar a escrever esta coisa, este comboio todo, tipicamente dá-se-lhe essa alcunha PLT. Portanto, isto são as alcunhas convencionais, a do NumPy normalmente é o NP, a do PyPlot é o PLT. Portanto, vamos importar a biblioteca de gráficos do Python, ali do Matplotlib, e vamos dar-lhe a alcunha PLT. Agora, para fazer um gráfico, vamos chamar esta função figure. Se vocês chamarem sem nada, ele cria-vos um gráfico por default. Se vocês derem ali um tuplo no fig size, podem dizer qual é o tamanho da figura. O tamanho que fica depois na imagem vai depender destes valores, que ele vai assumir que estejam em polegadas, e a resolução da imagem em dots per inch, o DPI. Mas
este tamanho também é útil para vocês definirem as proporções da imagem. Quanto de largura para quanto de altura. Portanto, o primeiro valor é a largura, o segundo valor é a altura e podem definir assim como querem fazer o gráfico. Depois, para traçar linhas no gráfico, podemos usar a função plot e esta podem dar simplesmente o x e o y. Ele desenha uma linha e vai mudando as cores automaticamente. Se vocês quiserem controlar o tipo de linha, os marcadores e a cor, podem pôr a seguir ao y uma string onde tem alguns códigos de cores, marcadores e linhas para especificar isso. Por exemplo, K menos, o menos indica que é uma linha contínua, o K é negro, portanto será uma linha preta que vocês vão desenhar. O G é green, é o verde, uma linha verde e uma linha vermelha. Esta função title permite pôr um título no gráfico. Portanto, vocês têm várias funções destas, é fácil de ir ver ao Google como fazer qualquer coisa destas, controlar os eixos, pôr legendas nos eixos, etc. E têm lá estas funções todas no PyPlot que permite fazer o gráfico. Se fizerem isto assim e fizerem o show, mostrar o gráfico, vai-vos aparecer o gráfico na consola do IPython desta maneira. Em alternativa, vocês podem querer guardar o gráfico num ficheiro, por exemplo, para usar num relatório ou uma coisa assim, podem usar esta função savefig, que grava o gráfico que tiverem criado no ficheiro que vocês especificarem. O formato do ficheiro vai depender da extensão que põe ali, portanto, neste caso é um PNG. E tem aqui várias opções, por exemplo, este tight reduz as margens do gráfico, portanto, reduz o que fica aqui à volta do gráfico. DPI é a resolução em pontos por polegada, dots per inch, portanto, podem controlar isto se quiserem uma imagem maior com uma resolução mais fina ou o que quiserem. Há mais opções aqui, isto era só para ilustrar algumas possibilidades. Também podem simplesmente mandar gravar a imagem sem pôr mais nada e ele grava com os defaults. Portanto, esta é a forma de fazer um gráfico. Temos aqui a estimativa a preto, o limite inferior a verde e o limite superior a vermelho, com aqueles três plots. Se vocês quiserem, podem alterar também as linhas e os marcadores. Por exemplo, o X manda fazer cruzes, dois sinais de menos é uma linha tracejada, o O faz as bolas e assim. Vocês não precisam memorizar isto, mas se vocês forem ver ao help do plot, têm a tabela com aqueles comandos todos. Tem outras opções que permitem controlar mais detalhadamente a representação. Por exemplo, a espessura da linha, podem mesmo dar um argumento adicional, controlar a espessura da linha, controlar as cores. Tem muitas opções depois para aqui. Portanto, basicamente, vocês têm uma maneira default de usar a função que dá para fazer os gráficos. Depois, aquilo que vocês quiserem controlar manualmente, podem ir acrescentando as opções e os argumentos. Portanto, este é um tipo de gráfico que vocês devem saber fazer. Precisam do plot, o X, o Y e, opcionalmente, especificar quais são as opções para representar o gráfico. Outro tipo de gráfico que vocês podem fazer são estes de barras. Mas já agora, antes de falar nisso, vou só falar aqui nesta possibilidade, só que não se vê muito bem a diferença, não é? Vocês conseguem? Acho que não conseguem ver aqui. Portanto, vejam depois nos slides, porque este formato default, se vocês não alterarem as opções, se calhar conseguem ver se eu... Não se vê bem aqui. Vocês têm um estilo default no plot, mas vocês podem ir ali aos estilos e usar estilos diferentes. Este altera a forma como o fundo é representado, as sequências de cores e assim por diante. Tem vários estilos diferentes, alguns mais modernos, que vocês também podem escolher. Portanto, se quiserem alterar visualmente o vosso gráfico, é fácil escolher estilos, podem ver a lista de estilos e alterar. Outro tipo de gráfico que vocês devem saber fazer também são estes gráficos de barras. Vocês têm de dar à mesma o X e o Y, mas os valores de X vão determinar o ponto médio da barra, portanto, onde fica o meio da barra.
Isso quer dizer que se nós quisermos fazer gráficos de barra com 3 séries, por exemplo, neste caso, para a estimativa, o limite inferior e o limite superior ao longo dos anos, se não quisermos que as barras fiquem exatamente sobrepostas, convém fazer ali um pequeno desvio em cada barra. Portanto, a barra do limite inferior vai ficar com menos 0,2 anos, portanto vai ficar um bocadinho para trás, a barra do limite superior vai ficar um bocadinho para a frente e a barra a da estimativa está um bocadinho para trás, o limite inferior está no meio e o limite superior está um bocadinho à frente. Portanto, se vocês controlarem isso, alterarem um pouco os valores de x, conseguem pôr as barras desfasadas. Depois precisam do y para a altura da barra e o último argumento é a espessura da barra. Também podem especificar cores e assim, têm vários argumentos. Em geral, nos plots e nos gráficos de barra, se vocês não especificarem a cor, o PyPlot automaticamente vai rodando por uma série de cores que tem. Portanto, cada série nova vai pondo uma cor diferente, exatamente como acontece no Excel. Assim. Portanto, este é o estilo standard, este é com o Seaborn, vocês podem escolher o estilo. Portanto, se alterarem o estilo em que ele está, a sequência de cores muda, o aspecto gráfico muda, mas a mecânica é a mesma. Portanto, estas são as duas partes que vocês precisam saber desta aula para a avaliação, como usar a função plot e como usar a função bar. Plot para fazer gráficos de linhas ou pontos e bar para fazer os gráficos de barra. Lembrem-se que, no caso dos gráficos de barra, vocês não dão os valores x, os valores no x, que indicam o centro da barra. Se quiserem pôr várias séries e não quiserem as barras exatamente sobrepostas, convém dar ali ligeiros desvios para ajeitar as barras, para elas não ficarem todas umas em cima das outras. Vocês podem ver aqui, neste link tem a documentação para o plot, neste link tem a documentação para o bar e tem muitos exemplos. De qualquer maneira, qualquer coisa que vocês queiram fazer com gráficos em Python, é fácil ir ao Google procurar e veem logo exemplos de como é que se faz. Então vamos ver agora o primeiro trabalho prático. Eu pus o enunciado ontem à noite, tem lá um zip com o material que precisam. E vou só rapidamente explicar o que é que vocês têm de fazer. Este trabalho será, basicamente, criar um conjunto de funções que vão percorrer... Sim? Encontraste o zip? Descarregaste o zip? Se fores logo à entrada, tem um link para a página do trabalho. Se calhar tens de fazer F5 no browser, podes estar a ver porque o browser às vezes guarda um cache da página e se vocês não fizerem refresh, estão a ver a versão antiga e não veem as alterações. Mas experimenta fazer F5, tens logo lá no primeiro aviso o link para a página do trabalho e no zip está lá um PDF que diz enunciado. Esse é o enunciado, ok? Já está? O trabalho será basicamente implementarem uma sequência de funções, nós dizemos exatamente quais são as funções, para percorrer uma matriz que representa a topografia de uma região, portanto as altitudes em células com uma certa dimensão. Esta é a matriz de teste, é mais pequenina para ilustrar e para vocês fazerem os testes da maior parte das funções, em que vocês podem imaginar que isto representa uma certa região. Nesta, nós arbitramos que cada célula representa um quadrado de 20 metros por 20 metros e o valor que está ali é a altitude em metros. Então, coisas que nós podemos fazer é, por exemplo, partir desta célula, 4, 2, 4 será a quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5, e 2 é a terceira coluna. Lembrem-se que o primeiro é sempre o 0, não é? Então vamos partir desta célula e vamos para norte até já não conseguirmos subir mais. Partimos aqui numa altitude de 195, 199, 205, 206, mas depois aquela é 204, já não vamos. Ficamos aqui no cimo do monte. Portanto, isto seria um exemplo de uma função, subir para norte e vamos até onde der para subir. Já não dá para subir, paramos. Se partirmos daqui, por exemplo, 4,0, vamos ali até ao 196, mas depois como o 190 já é mais baixo, ficamos no 196. Se outra função que vocês terão de fazer é esta de subir sempre pela vizinha
for mais alta. As vizinhas de uma célula são aquelas 8 células que estão à volta. Podem ser menos de 8 se vocês estiverem nos cantos ou nas margens, porque aí algumas vizinhas não têm. E esta vai sempre escolher a vizinha mais alta. Portanto, partindo aqui desta célula, a mais alta é aquela com 200. Depois desta, a mais alta de todas aqui é aquela com 201. Desta passa ali para o 206, mas depois o 206 já não tem nenhuma mais alta. Portanto, ficou no cimo, já não sobe mais. Portanto, este é o tipo de funções que vocês vão fazer na parte básica do trabalho. Claro que para chegar lá vão fazendo também várias coisas intermédias e logo a primeira que vão criar será para medir a distância entre duas células. Isto será simplesmente a distância euclidiana, portanto, a diferença no x, no y e no z ao quadrado e a raiz quadrada da soma. O único detalhe que se têm de lembrar é que se vocês estão a medir a diferença no x e no y, portanto, neste caso nas linhas e nas colunas, fazendo a diferença entre a linha do ponto 1 e a linha do ponto 2, têm de se lembrar que cada linha representa um certo número de metros. Por exemplo, naquela matriz teste, de uma linha para a outra vão 20 metros. Então têm de multiplicar essa diferença pelo lado do quadrado que estão a representar na matriz. A altitude está sempre em metros, mas as diferenças de linhas e colunas têm de ser multiplicadas pelo lado. Portanto, esta função de distância recebe a matriz com as altitudes todas, recebe o valor do lado do quadrado, sim? Porque se tu fores daqui, suponho que vens daqui para aqui, é uma diferença de 1 na linha, não é? Mas, como cada célula destas representa 20 metros, isto quer dizer que tu andaste 20 metros. Não é? Se andares duas linhas, andaste 40 metros. Portanto, como a matriz não tem uma resolução de 1 metro, quando estás a considerar a diferença nas linhas e nas colunas, tens de multiplicar pelo lado do quadrado que ela representa. Okay? Como? Sim. Exato. Portanto, nas diferenças da linha e nas diferenças da coluna, temos de multiplicar pela largura do quadrado. A diferença da altura não, porque essa já está em metros, não temos de alterar a escala. Okay? Portanto, aqui vocês podem fazer vários testes. Por exemplo, na matriz teste, com 20 metros de lado cada quadrado, vamos desde este ponto, 2,0, a este ponto, 3,1. Portanto, este P1 e P2 são tuplos que indicam a linha e a coluna de cada uma das coordenadas. Mas aí, se tiveres uma matriz que tem uma dimensão diferente, está a representar o terreno a uma escala diferente, a função deixa de funcionar, ok? Portanto, a ideia é que, porque depois vocês têm outra, da Serra da Estrela, que tem células de 180 metros. E aí já não conseguiu usar a mesma função se tivesse fixo a 20, ok? Portanto, a ideia é mesmo que a representação pode estar a uma escala diferente, mas vocês usam a mesma função. Outra que vocês têm de criar será esta, distância percorrida, que é parecida com a da distância, tem também as altitudes e o lado, só que em vez de ter só 2 pontos, tem uma lista de pontos que especificam um caminho. E vocês têm de calcular as distâncias entre cada par de pontos. Portanto, isto, de certa forma, é parecido com aquele exercício do cabelo e das semanas, que vocês tinham de ver as diferenças entre pares de pontos consecutivos. Portanto, neste caso, se nós vamos do 6,1 para o 5,2, para o 4,3, para o 3,3, que é este caminho que vimos aqui, nós temos de ver a distância do 6,1 para o 5,2, mais do 5,2 para o 4,3, mais do 4,3 para o 3,3. Portanto, são todos aqueles... basicamente, se tiverem um caminho de n passos, têm n-1 distâncias para somar. Podem somar as distâncias usando a função anterior, portanto, a ordem pela qual nós vos indicamos para fazer as funções é a mais útil para fazer estas coisas, e desta maneira conseguem calcular a distância total percorrida. Portanto, o que estamos a fazer aqui, do 6,1 para o 5,2 seria isto, 6 menos 5 e 1 menos 2 nas linhas e nas colunas. Como isto tem 20 de lado, cada uma destas diferenças é multiplicada por 20, e esta diferença é a diferença de altitudes aqui no primeiro passo. Não é? A mesma coisa para o segundo passo, para o terceiro passo, e isto tudo somado dá a distância total percorrida neste percurso. Outra função que devem fazer a seguir é esta de subir para norte. Portanto, subir para norte é simplesmente ir decrementando as linhas, enquanto
não for para sair do mapa, não podemos sair do mapa, e enquanto estivermos a subir, tivermos uma altitude maior na célula para onde vamos. Portanto, basicamente é irem verificando se conseguem subir, se chegarem a um sítio onde já não conseguem subir, então não continuam. Têm também de se lembrar de ver ter o cuidado de não sair do mapa, portanto não podem sair do mapa quando estão a tentar subir para norte. Depois, a caminho da última função que tem aqui na parte principal é esta que vos dá uma lista das células vizinhas. Esta é útil de fazerem à parte porque sempre que vocês estiverem à procura na vizinhança de onde é que vão subir, convém terem cuidado de não sair do mapa e então lembrar-se que, dependendo do sítio onde vocês estão, o número de vizinhas pode variar. Por exemplo, aqui, 3,3 será na quarta linha, quarta coluna, esta célula tem 8 vizinhas aqui à volta. Portanto, estas são as vizinhas todas da célula. Não conta, não devolve a própria célula, devolve só aquelas 8 que estão à volta. Mas se vocês estiverem aqui por exemplo, 5,4 estará aqui na quinta coluna, estão encostados aqui a esta margem, já não vão ter vizinhas aqui para o lado esquerdo, para o lado direito, desculpa. Portanto, vai haver partes da vizinhança que não vão aparecer aqui na lista. E é por isso que a lista agora sai mais curta, porque faltam aquelas 3 vizinhas à direita. E se estiverem num canto, por exemplo, no 00, só vão ter mesmo 3 vizinhas aqui, porque as outras todas já sairiam do mapa. Então esta função deve verificar isso, deve ver o que é que está dentro do mapa, fora do mapa, e devolver uma lista de tuplos com todas as células que são vizinhas da célula que for especificada. Portanto, vai receber a matriz, precisa da matriz, porque tem de saber qual é o tamanho da matriz, e a célula onde vão pedir as vizinhas. Esta célula, tal como este início aqui, os pontos do caminho, estes pontos P1, P2, tudo isto são sempre tuplos com dois valores, a linha e a coluna da célula que é referida. Portanto, em todas estas funções, sempre que referimos uma célula, usamos um tuplo com a linha e a coluna, depois vocês fazem o que quiserem com esse tuplo dentro da função. Depois, há esta função final que é opcional. É opcional no sentido em que só vale um valor e dá praticamente tanto trabalho como o resto do trabalho. Portanto, isto é basicamente para aquelas pessoas que acharem que o resto é tão fácil que se torna aborrecido e querem fazer alguma coisa um bocadinho mais de jeito. Mas, portanto, não façam esta enquanto não fizerem o resto tudo. Para esta, tem a dificuldade acrescida que nós não vos estamos a dizer todas as funções que têm de fazer. Só estamos a dizer esta final, vai haver outras que têm de fazer lá pelo meio para pôr esta a funcionar e nós não dizemos quais são. Além disso, é um pouco mais complicado do que as outras. Então a ideia é escolher um caminho por esta matriz de altitudes. Este é o lado de cada quadrado, nós precisamos saber para as distâncias. E entre dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. E a ideia aqui é que nós queremos escolher o caminho com base numa heurística em que ponderamos, por um lado, o nosso desejo de chegar ao destino e, por outro lado, não queremos andar a subir mais do que seria necessário. Então, sempre que queremos decidir para onde vamos avaliar as células vizinhas de acordo com uma função de custo que tem a altitude da célula para onde vamos, quanto mais alta, pior é, mais 50 vezes a raiz da distância entre a célula para onde vamos e o destino. Isto quer dizer que nós vamos tentar minimizar a distância a que ficamos do destino e minimizar a altura em que vamos. Não façam tanto barulho, por favor. Portanto, este 50 foi determinado experimentalmente, depois se vocês quiserem podem modificar, mas a ideia é implementarem com isto. E isto pondera que se nós queremos ir, por exemplo, naquela direção e está um grande penedo à nossa frente, então é preferível dar a volta e não começar agora a trepar. Não é? Mas se tivermos mesmo de subir, então temos de nos ir aproximando. A raiz quadrada da distância aqui é porque diferenças de distância, quando estamos muito longe do destino, não são muito relevantes. Podemos dar uma volta mais por aqui ou por ali. Quando estamos perto do destino, aí se calhar mais vale ir em frente para chegar lá mais rápido. Portanto, isto será a heurística que vamos seguir em cada ponto para escolher a vizinha. Não é simplesmente se é mais alto ou assim, pondera a distância ao destino e a altura. E com base nisto, vamos escolher o caminho até chegar ao destino. Sim?
Não, não necessariamente. Se estiver tudo bem e não funciona por um detalhe qualquer, até pode ter um valor à mesma. Não é preciso... Sim, a fração talvez não. Pode ser o 0 ou 1, mas o 1 não precisa de ter tudo exatamente. Vamos supor que vocês fazem tudo, mas isto foi com 60 em vez de 50 ou assim, aí não faz muita diferença, não é? Portanto, se for uma diferença irrelevante, não há problema. Mas a ideia é que vocês vão escolher o caminho por esta heurística. Vão fazer isto para a matriz. Há uma matriz também no módulo de dados, que é esta estrela, que representa esta região da Serra da Estrela, aqui mais ou menos entre Manteigas e o pico da Serra. Esta matriz, isto é a representação da matriz, as zonas mais claras são as mais altas, mais escuras são as mais baixas. É uma matriz de 100 por 100 e cada célula representa um quadrado de 180 metros no terreno. Sim. Em centímetros como? Não, a distância está em metros, sempre. Se vocês converterem para centímetros, pelo menos no resto, tanto faz, porque não faz diferença. Se a altitude está em centímetros e a distância está em centímetros, as contas dão a mesma, não é? Aqui faz diferença, porque se vocês estão a representar mesmo no mapa, já não faz sentido. Se a vossa matriz está em centímetros, já não seria esta parte que representava, percebe? Mas, enfim, as unidades em si não é muito importante aqui. Portanto, esta matriz que vocês têm, chamada estrela, representa esta parte do mapa e estes são os valores da matriz. É de 100 por 100. Vocês podem importá-la do vosso ficheiro dos dados, aquele TP1 data, e podem importar também esta função para desenhar o caminho no mapa. Precisam ter aquelas duas imagens que estão lá, a da topografia e do mapa, e esta função gera duas novas imagens com o vosso caminho lá representado. Portanto, basta dar-lhe o caminho e ela gera as imagens. E a ideia é que vocês implementam a vossa função recebe a matriz da Serra da Estrela para testar, 180 metros, e depois podem escolher este caminho, este 2181 é aqui de Manteigas, e o 6747 fica mais ou menos por aqui, é o pico da Serra. Portanto, é como se fôssemos de Manteigas até ao cimo da Serra da Estrela. Se vocês depois, este devia ser o resultado que vocês obtêm, portanto este é o caminho escolhido com aquela heurística, e se vocês desenharem o caminho, obtêm estas imagens. Este desenha na representação da topografia as células que vocês percorreram, e este faz o mesmo desenho no mapa, para verem por onde é que foram. Portanto, com aquela ponderação entre a relutância em subir e o desejo de chegar ao destino, ele faz este caminho, basicamente, seguindo aqui pelas zonas mais baixas e depois subindo quando está lá mais perto do pico. Sim. Não é necessariamente pela estrada, ele está a ir um pouco ao lado, mas está a evitar subir até chegar lá perto por causa daquela calibração entre a distância e a altitude. Portanto, em geral, o que é que vocês devem fazer? Primeiro, descarregar o zip. O zip tem aquele módulo dos dados, de onde vocês podem importar a matriz de teste, ou as outras, se vocês quiserem fazer a última parte. Tem este script de testes, que funciona da mesma maneira como aquele que vocês usaram numa aula prática aí há umas semanas. Portanto, é só correr o script na mesma pasta onde tem o vosso código. É importante que o vosso código esteja todo implementado num ficheiro chamado tp1.py, tudo em minúsculas, exatamente com este nome. Portanto, implementem o vosso código num ficheiro com esse nome, na mesma pasta onde tem o script de dados e o script testes, e depois basta correr o script testes com o F5 e veem logo se tem erros nas funções, se elas não funcionam e assim. Portanto, façam isto para testar todas as funções e garantir que estão a funcionar, porque elas depois serão testadas por nós também automaticamente, e se não têm o nome certo, ou se não recebem os argumentos certos, ou assim, vai dar erro nos testes, ok? Portanto, tenham cuidado de testar antes de enviar.
Podem criar outros módulos, se vocês quiserem fazer funções auxiliares e quiserem pô-las noutro ficheiro, podem, não há problema, mas todas as funções que são pedidas no enunciado, incluída a última, têm de estar naquele ficheiro tp1.py. Outras que vocês criem, por exemplo, para responder à última pergunta, podem estar lá ou podem estar noutro ficheiro, mas aquelas do enunciado têm de estar lá no ficheiro. Depois, devem fazer um zip com o vosso código. Se for só o tp1.py, então fazem o zip só com o tp1.py. Se criarem outro módulo qualquer, juntem tudo no mesmo zip. Mas tem de ser um zip, porque se vocês enviam como anexo ficheiros de texto, às vezes ficam incluídos no corpo do e-mail ou assim e pode dar confusão. Portanto, façam um zip. Enviam para o mesmo endereço que vocês enviaram das práticas. Notem que não enviem o trabalho antes de dia 18 de abril ou assim, mesmo que o façam, porque até lá ainda estou a receber a constituição de grupos de alguns ICE. Okay? Portanto, têm de enviar para ali e do vosso endereço oficial. Lembrem-se que isso é a única maneira de saber de quem é o trabalho. É o endereço de quem envia. Sim? Eu penso que é 26 ou 25 de abril. Acho que é 25 de abril, ou assim. Mas está lá no site. Okay? Se fizerem o trabalho em grupo, a maior parte deve fazer, ambos os membros do grupo devem enviar o mesmo ficheiro. Isto é importante. Se alguém não enviar, conta como não tendo feito o trabalho, mesmo que o colega do grupo envie. Pode acontecer alguém desistir ou não fazer o trabalho ou assim, nesse caso não envia e não prejudica o colega. Se os dois enviam, tem de ser exatamente o mesmo ficheiro zip. É suposto vocês estarem a fazer o trabalho em conjunto, portanto fazem o zip, partilham entre vocês e os dois enviam. Resumindo, nesta parte, vimos a primeira parte extra de processar imagens, basicamente para vos dar uma ideia de com o que vocês já sabem de Python, podem usar aquelas ferramentas, olhando um pouco só para como as funções funcionam e conseguem manipular imagens. O que é importante para esta disciplina é a parte dos gráficos, o plot e o bar, essas convém vocês saberem.